Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 29. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor troveja as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele faz o Líbano saltar como bezerro, e Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz o deserto de Cádiz, faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. Verso 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo bênção e paz. Repita comigo agora, diga: Senhor Jesus, fala o meu coração nesse dia. E eu preciso ouvir a tua voz acima de qualquer coisa. Em nome de Jesus, amém. Você acha que aquilo que você ouve, escuta diariamente, influencia a sua vida? O que você acha? Aquilo que você põe ali no fone de ouvido, aquilo que você escuta nas conversas da semana, que poder que isso tem sobre você? Eu não diria que tem apenas influência, mas aquilo que você ouve tem poder sobre a sua vida. A proposta aqui é não entrar numa discussão antiga se eu posso ouvir música do mundo secular. É muito mais do que isso. Eu estou falando sobre conteúdos, mensagens que mexem com a gente, que moldam o meu e o seu caráter. Porque eu confesso para você que tem música gospel ruim. Não é verdade, Heber? Tem música cristã, que a gente chama cristã, sem conteúdo. Que são, por exemplo, antropocêntricas, fala do homem como centro de tudo. E influenciam igrejas, a vida de pessoas. Mas também tem música não cristã ruim, sem conteúdo, que também não vale a pena. E eu não vou entrar no mérito aqui de gosto musical, você tem o seu, eu tenho o meu. Mas quanto lixo poético nos nossos dias. Você concorda comigo? O pessoal do louvor aí vai gostar dessa série, né? Mas a gente às vezes percebe as coisas se empobrecendo. A gente não tem mais critério para ouvir canções. E eu vou me arriscar aqui em algumas frases, tá? Cuida da sua vida, que da minha o bar cuida. Você entendeu? Cuida da minha vida, cuida da sua vida, que da minha o bar cuida. Deixa minhas bebidas. Eu não sei cantar esse trem, mas é sertanejo. Então cuida da minha vida, da tua vida, que da minha o bar cuida. Ajuda eu aí, Ricardo. Mas sertanejo. Os mano tá tipo bomba. As mina bumbum granada. Vai taca. Tem aqueles que ouvem a sofrência. Você sabe o que é sofrência?
aquelas músicas de traição, de desilusão amorosa, aquelas músicas também que são chamadas de fossa. E eu pesquisei no Google, tem uma indicação de uma playlist no Google, 19 músicas para quem está na fossa e não quer sair. Boa essa, Elcinho. Procura lá. É quem está na fossa e não quer sair. Mas também, na nossa linha gospel cristã, restitui, eu quero de volta o que é meu. E a gente começa a perceber que às vezes a gente canta, ouve, traz coisas para dentro do nosso coração. E se esquece, por exemplo, o que João capítulo 10, 27 nos alerta. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Romanos 10, 17, diz assim: logo a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. O que você tem permitido influenciar a sua vida, o seu coração, o que tem tido diariamente poder sobre você, porque aquilo que você ouve tem poder sobre a sua vida. E a gente volta aqui para o livro de Salmos, que vai ser o livro base para essa série, e eu quero te motivar a ler Salmos todos os dias agora, a partir de hoje, pensando na importância que esse livro tem. É uma coleção com 150 antigos poemas hebraicos. São orações, músicas que expressam o sentimento do dia a dia, coisas do cotidiano. Desses 150 salmos, 73 são atribuídos a Davi. E a gente sabe que Davi era músico, arpista. Ele tocava enquanto o rei Saul estava ali com o espírito atormentando a sua alma e era liberto. Porque a gente sabe que a música tem poder sobre nós, sobre as nossas emoções, sobre a nossa vida espiritual. E os últimos salmos, os 146 até os 150, terminam da mesma forma. Se você olhar aí na tua Bíblia, o Salmo 46, 47, 48, 49 e 150 terminam com a palavra aleluia. Existe um motivo para isso. O livro de Salmos não é construído sem uma intenção, sem um propósito. Pelo contrário, ele quer revelar um propósito, que esse livro foi construído para conduzir os seus leitores à adoração a Yahvé. A palavra Yahvé é a abreviação do nome de Deus. Então, quando a gente começa a ler Salmos, ele começa a nos conduzir através de poesias hebraicas, para entendermos lá no final que tudo aquilo que somos, que tudo aquilo que fazemos glorifica a Deus. Aquilo que a gente ouve glorifica ou não a Deus. E a gente pode perceber que o salmo que nós lemos aqui, ele também tem um propósito. Mas o livro de Salmos, ele aponta que diante de uma espera do reinado do Messias, de Jesus, que ele viria reinar sobre as nações, enquanto eles aguardavam essa vinda, esses poemas e orações eram lidos, eram cantados. E no Salmo 29, Davi, ele tem um propósito aqui. Ele continua a mostrar essa intenção de Salmos, e ele nos convida a ouvirmos a voz do Senhor. Diante de tantas vozes, diante de tantos barulhos, diante de tantas mensagens, diante de todo playlist que você tenha,
Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Agora, olha só que interessante. Davi fala sobre ouvir a voz de Deus. Mas como ele era pastor de ovelhas, ele sabe, como pastor que ele era, antes de ser rei, que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E olha aí comigo no verso 1 do Salmo 29. Eu vou tentar aqui apontar algumas coisas que Davi quer nos ensinar. No verso 1, o Salmo começa apontando aquele que é digno de ser reconhecido e adorado. E por que que Deus deve ser adorado? Pela sua glória e poder. E dessa forma ele convida os filhos dos poderosos. Aí na sua versão talvez esteja os filhos dos seres celestiais. Aqui é uma forma de apontar aos anjos, mas também aqui a palavra pode ser a essa abreviação do nome de Deus, revelando que toda a criatura, tudo aquilo que Deus criou. E a gente sabe que o próprio Salmos diz sobre isso, que um dia toda língua, todos adorarão o nome de Deus. Toda a criação aguarda, geme, adora ao Criador. E por isso nós somos convidados, pelo Salmo 29, a adorar a Deus. O verso que continua, o 2, fala: atribuam glória ao Senhor, porque Ele merece. Mas agora, dos versos 3 a 9, tem a repetição 6 vezes da expressão a voz do Senhor. Olha aí comigo, o verso 3. A voz do Senhor ressoa. Olha o começo do 4. A voz do Senhor é poderosa. O 5. A voz do Senhor. O verso de número 7. A voz do Senhor corta. O 8. A voz do Senhor faz tremer. O 9, a voz do Senhor retorce. Quando nós vamos olhar para um texto bíblico e tentar trazer uma interpretação do que aquele texto quer nos dizer, a repetição deve ser considerada. Por que que ele está repetindo a voz do Senhor? Por que que ele faz questão dos versos 3 a 9 a dizer essa mesma expressão? Ele quer deixar claro no texto que o centro de tudo é a voz de Deus. A voz de Deus é o centro. Quando a voz de Deus é percebida, quando a voz de Deus ela é notada diante dos feitos poderosos, diante das expressões da natureza. Aqui o texto fala que até as árvores se dobram. Os cedros, que são as árvores mais altas da floresta, se torcem diante da voz do Senhor. Os animais saltam. Aquele que está para nascer, pela força da voz nasce. Corta as nuvens, faz tremer o deserto. O salmista está ilustrando que a voz do Senhor é um movimento capaz de alcançar, de mexer com toda a obra da criação. A voz do Senhor mexe com animais, mexe com árvores. Mas o que ela tem feito com você? Qual é o poder que ela tem exercido na sua vida? Qual é o lugar que ela tem no seu dia a dia? Como a voz do Senhor tem me influenciado, te influenciado? Porque se a voz do Senhor faz o cedro, que é a maior árvore da floresta, se dobrar, eu, diante da voz do Senhor, tenho que me dobrar. Diante da voz do Senhor, eu tenho que parar tudo. Diante da voz do Senhor, eu preciso ter toda a atenção a Ele. Porque a voz do Senhor é o que governa a criação.
Volta para Gênesis 1. Deus falou e tudo foi criado. Como o presbítero João lembrou, o capítulo 1 do Evangelho de João diz que a voz, a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. É a palavra, é o poder que se revela a cada um de nós. E se essa voz se movimenta sobre a terra, será que você não tem ignorado? Agora é interessante que dos versos 9 e 10, os exemplos que a voz de Deus alcança na criação, poderiam para algumas pessoas gerar medo. Trovão, raio, despedaçar, quebrar. E aqui, a voz de Deus não tem objetivo nenhum de causar medo. Não é para que você fique, Deus falou, ai meu Deus, que medo. Existiam músicas lá no passado e pais que diziam assim, cuidado hein, se Deus aparecer, você está perdido. A gente aprendeu em alguns momentos da história a ter medo de Deus. A ouvir esse trovão e dizer, ai Deus está com raiva, Deus está nervoso. Mas não é para causar medo, mas é para mostrar que se Ele está na tempestade, Ele quer mostrar para você que Ele é o centro de tudo. Ele é o centro de tudo. Porque aquilo que ninguém controla, aquilo que ninguém governa, você controla a tempestade, você controla raios, você faz árvores se dobrarem, torcerem, quebrar, despedaçar. Nós não fazemos, mas a palavra diz que a voz do Senhor governa e domina sobre tudo. Agora, por que não domina sobre mim? Por que não domina sobre a tua vida? Por que as nossas playlists estão influenciando mais a nossa vida do que a voz poderosa que ressoa sobre tudo e sobre todos? E o verso 11 conclui que a voz do Senhor no lugar de medo, a voz do Senhor no lugar de medo traz segurança. A voz do Senhor no lugar de ansiedade, de pavor, ela governa a nossa casa. Ela é que nos dá paz. E ele termina no verso 11 dizendo, creia e descanse que Ele está protegendo e sustentando você. É a voz dEle, é a palavra dEle. E a voz do Senhor abençoa hoje a minha vida. Abençoa hoje os nossos corações, acalmando e nos trazendo paz interior. A gente sabe o quanto a música, melodias, podem gerar reações, emoções. Mas eu queria que você lembrasse hoje que a única voz que pode te dar paz, ela ecoa sobre todo lugar. Essa voz, ela está aqui hoje. E eu quero terminar deixando 3 aplicações práticas para a tua semana. Em primeiro lugar, diante do Salmo 29, dessa música, dessa canção, dessa poesia de Davi, eu preciso sair daqui hoje, e essa deve ser a sua decisão, ofereça somente a Deus louvor e glória por tudo que Ele é. Os versos 1, 2, diz o quê? Atribuam ao Senhor, só Ele glória. Tem gente que canta coisas adorando a nada e a ninguém. Tem gente que faz da vida altares que não servem de nada. Altares que são tolos.
diante de Deus. Mas hoje, Davi me convida a oferecer a Deus a glória, o louvor. Todos os seres celestiais devem fazer de tudo para viver para a glória dEle. Que aquilo que sair da tua boca glorifique a Deus. Que as suas atitudes glorifiquem a Deus. Que aquilo que você colocar na tua casa glorifique a Deus. Que aquilo que influenciar os teus filhos glorifique a Deus. Você tem vivido para isso? Ou para a sua glória? Ou para a sua vontade? Em segundo lugar, permita que a voz do Senhor influencie e seja o centro da tua vida. Porque se nós lemos aqui dos 3 ao 9, a voz do Senhor mexe com isso, mexe com aquilo, faz isso, despedaça, está no raio, está no trovão, está na tempestade, por que não está em você? O trovão, o raio, talvez é mais descontrolado que você, meu filho. Deixa Deus ser o centro da tua vida. Deixa Ele ter o lugar da voz que te conduz. Deixa Ele ser o centro das suas decisões. Daí, voltando lá para aquelas canções, talvez você está ouvindo conselhos, você está ouvindo influências que vão te levar a tomar as piores escolhas e caminhos para a tua vida, para a tua casa, para a vida do teu filho, para o teu casamento. Deixe o Senhor ser o centro, porque a voz do Senhor quebra, ela está ali, faz o Líbano saltar, faz um monte pular como um bezerro, corta os céus, a gente não tem influência sobre nada dessas coisas, dobra tudo, e não dobra você, meu irmão. Por isso que eu estou dizendo aqui, permita, porque tem gente que não permite. Tem gente que está esperando Deus cortar. Tem gente que está esperando Deus quebrar. Tem gente que está esperando Deus trovejar. Daí para o cara falar assim, agora eu não tenho o que fazer, eu não tenho saída, Deus. Eu quero terminar com uma última lição. Creia que a voz de Deus é capaz de acalmar você diante das piores tempestades. A voz de Deus é capaz de te acalmar nas piores tempestades. Esses dias eu estava pegando o Davi no futebol, e o Davi escolheu a posição difícil, sabe? Para pai e mãe, porque ele quer ser goleiro. E goleiro tem que ter um miolinho a menos, né? Um botãozinho a menos ali, porque o cara pula, se joga, se arrebenta. E eu vi o final do treino, ele estava pulando, se jogando. E no carro, sem que eu falasse nada, ele falou, você viu, pai, que eu estou mais corajoso? Eu falei, eu vi. Você está pulando, cara, sem medo. Você está corajoso, cara. Ele falou, pai, você sabe que o medo está me ajudando? Eu, como assim? Vou aprender com um moleque de 8 anos. Ele falou, pai, quando eu sinto medo, me dá mais coragem de pular. Quando eu sinto que eu não tenho capacidade, eu tenho mais força. E eu estava lendo esse salmo e pensando que a voz de Deus pode vir como um trovão, como uma tempestade, porque Ele governa tudo. E talvez você esteja no momento mais turbulento da tua vida. Mas eu queria lembrar você hoje, que você poderia, diante da sua tempestade, estar com medo. Diante da tua tempestade, você poderia estar desesperado hoje. Você poderia estar entregando os pontos. Você poderia achar que não tem saída, que não tem solução. Mas hoje, a voz do Senhor, ela vem
para dizer: acalma vento, acalma tempestade, porque Ele controla e governa todas as coisas. Você está com medo? Faça como Davi. Fala assim: parece que é um trovão, parece que é uma tempestade, mas isso me dá coragem, porque Ele domina as tempestades, e a voz do Senhor domina e controla a minha vida. Você está disposto a crer nisso? A voz do Senhor não é para te trazer medo, não, meu irmão. A voz do Senhor não é para vir diante daquilo que você tem hoje enfrentado, para te deixar mais inseguro do que você está. Não, Deus vem para dizer: eu vou te dar força. Olha lá o verso 11. O Senhor dá força ao seu povo, Ele dá ao seu povo bênção e paz. Tem um aplicativo que às vezes aparece no meu celular que é Calme. Calme, né? Em inglês. Tem gente que ouve alguns sons instrumentais para tentar dormir. Mas eu queria lembrar você hoje que a voz do Senhor me faz descansar. A voz do Senhor acalma a minha alma. A voz do Senhor me faz dormir em paz. Como o Salmo 4 diz, e às vezes eu lembro isso com os meus filhos: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo, Ele cuida de mim. Você está tentando pôr música, você está tentando ver o que aí no mercado tem para te acalmar, você está pensando em remédios para te acalmar, e hoje muita gente se automedica sem prescrição, porque quer se acalmar. A voz do Senhor acalma a tua vida. E eu queria orar com você, antes de celebrarmos a ceia. Eu queria hoje que no seu playlist favorito entrasse aquilo que é mais importante: a voz do Senhor. Tem uma canção que diz: descansarei, porque se no trovão e no mar que bate sobre mim eu posso me desesperar, ainda diante dessas coisas eu vou além. E eu queria que você fechasse seus olhos agora, já nos preparando para a mesa, já nos preparando para ser alimentados pelo Senhor. Pense agora o que tem conduzido o teu coração, quais vozes têm influenciado a tua vida. Quero hoje desafiar você a mudar um pouco os playlists da tua caminhada, da tua história. Tira aquilo que é ruim da tua vida, meu irmão. Faz isso logo, para de protelar. Você sabe que faz mal. Por que essa voz é mais importante para conduzir a tua casa, teu casamento?